Só passando aqui no começo do vídeo pra avisar que essa é uma obra nova que eu tô lendo e a arte dela é muito bonita, além da história também. Eu só li 4 capítulos, mas tô querendo ver mais, claramente. E não se esqueçam de se inscrever no canal aí, já deixa o like no vídeo. Eu quero bater a meta de 10 mil inscritos, tá perto até, né, de 7 mil pra 10, 3 mil, né, quase nada. Aproveita aí, se puder ajudar, se torna membro do canal e deixa um comentário aí falando o que você achou dessa obra, né. E agora vamos pro vídeo. A obra começa com alguém falando que seja o vento frio da noite ou a luz da lua que atravessa as nuvens, todos os seus sentidos como assassino dizem a mesma coisa. Aparece o protagonista da obra e alguém tá falando com ele, dizendo que mais uma vez ele fez um bom trabalho e chama ele por Raum, ou nomezinho complicado. Então o protagonista olha pra cima agradecendo um cara ali que ele chama de Lord Deros. O nome dele é Deros Robert. E é o protagonista que diz que novamente todos os seus sentidos dizem que ele vai morrer essa noite para esse homem. O Lord Deros fala com o protagonista dizendo que ele demonstrou resultados que condizem com a posição dele como líder das sombras. Graças ao trabalho dele, a família dele cresce cada vez mais. E o prota responde dizendo que ele apenas fez o necessário. Mas o Lord Deros fala que ele ficou pensando em uma coisinha ultimamente. Então ele pergunta ao protagonista se ele acredita que sombras precisam de liberdade. E o prota diz que eles, sombras, servem apenas para seguir as ordens dele, do Lord Deros. Eles não precisam de emoções, pensamentos ou coração. E o Lord Deros fala que é ótimo que ele sabe disso, mas ele pergunta se ele sabe disso, então por que ele agiu por si só? E também como que ele escapou de algo chamado doutrina. Na hora o protagonista fica assustado e ele se pergunta como que ele percebeu isso. Esse negócio chamado doutrina é a forma que a casa Robert utiliza o grupo de assassinos chamado Sombras. Na verdade, eles sequestram ou compram crianças para torná-las em assassinos, que irão dedicar todas as suas vidas fazendo o trabalho sujo da casa Robert. Em outras palavras, eles criam cachorros leais à família. E o proto diz que ele também passou pela doutrina, porém, graças a um encontro especial durante as suas missões, ele conseguiu se libertar das correntes que o aprisionavam. Mas, de novo, ele se pergunta como que o Lorde dele descobriu tudo isso, e ele pergunta ao seu Lorde como que ele soube disso. E ele responde dizendo que todos os assassinos, incluindo o protagonista, têm 2 prisões. Uma delas é a doutrina, que de alguma forma o protagonista conseguiu escapar. Mas também tem a segunda. E o Lorde fala que é essa. Na hora o protagonista ele começa a sentir dor. E é uma dor tão forte que ele fica se perguntando o que é isso, dizendo que parece que o seu coração vai explodir. E o Lord Deros diz que isso nele é um verme da fúria. É um inseto implantado dentro do corpo do protagonista. Ele obedece às ordens dele e devora o coração. Esse é o pior tipo de feitiçaria que pode até mesmo ler as emoções de um escravo. E o prota pergunta ao seu Lorde se a doutrina não foi suficiente, precisava dar a ele um verme da fúria, e diz que ele ainda age como se ele fosse um santo, dizendo que isso é loucura. Mas o Lorde diz que isso não é loucura, é apenas precaução. E ele não vai esquecer do fato de que alguém conseguiu escapar da doutrina. E o Lorde de novo fala que dizem que todos usam uma máscara, e a sua máscara é só um pouco melhor que as outras. E o prota fica mais irritado ainda, pensando nesse Lorde dele chamado Deros Robert. Ele diz que foi sequestrado em uma idade que ele não consegue se lembrar ao certo. Então ele foi criado como um assassino para a casa Robert. Mesmo quando ele se tornou o líder das sombras, ele viveu uma vida sem coração ou emoções. Mas por sorte ele aprendeu uma técnica de cultivo chamada Anel de Fogo. Essa técnica é utilizada pelo espadachim mais forte do continente tempos atrás. E isso permitiu escapar da doutrina. O prota fala que ele pensou que finalmente poderia escapar das sombras e ter a sua própria liberdade. E finalmente ele teve esperança. Mas então, por que a única coisa esperando ele no fim é a morte? Qual que é o seu pecado? Por que ele tem que morrer dessa forma? E o prota fica mais irritado ainda, pensando que merda, não posso deixar que acabe assim. E enquanto ele se levanta, ele diz que se ele vai morrer ali de qualquer jeito, se isso é tudo o que o resta, ele vai pelo menos ficar com o braço do Lorde, ou pelo menos feri-lo antes de morrer. E ele começa a atacar aquele Lorde enquanto ele diz que não vai morrer dessa forma deplorável. Mas isso não adianta de muita coisa, porque o Lorde é bem forte. Enquanto o protagonista ataca ele, simplesmente ele arranca a cabeça do protagonista. E tudo o que resta é o corpo dele caído na frente daquele Lorde. Mas mesmo assim, o Lorde tá pensando que ele pensou que havia bloqueado. Ele diz que mesmo sendo um lixo, o protagonista não apenas escapou da doutrina, mas também suportou a dor do verme da fúria e atacou ele.
E ele diz em voz alta ao protagonista que já faz muito tempo. E se pergunta quantos anos fazem desde que ele foi ferido pela última vez. Ser mordido por um cachorro descartável que ele mesmo treinou, ele não consegue acreditar nisso. E ele fala em voz alta ainda, dizendo que ele não precisa se preocupar uma vez que o protagonista esteja morto. Então ele manda os outros ali se livrarem do protagonista. E já na visão do protagonista, ele tá ali olhando o Lorde, enquanto ele pensa que esse Lorde é considerado um dos guerreiros mais fortes do continente. E era óbvio desde o início que ele não conseguiria vencer. O Lorde é forte e o protagonista é o fraco, então não tem o que ele fazer. Mas ele fica mais irritado ainda, de novo, pensando como se ele fosse apenas aceitar isso. Ele se arrepende muito de ter vivido assim, sem motivo. Se arrepende de ter sido o brinquedo do Deus sua vida inteira. Ele se arrepende de que ele não pôde concluir o Anel de Fogo que obteve por sorte. Então, seja um deus ou até mesmo o diabo, ele pede para que qualquer um, por favor, ajude ele. Ajude sua vingança contra esse Lorde chamado Deus. Então, algo como um pingente ali começa a brilhar e aparece algum tipo de sistema dizendo que o protagonista foi escolhido pela ira. A ira irá descender para o corpo do protagonista. E algo parece de novo o sistema dizendo que o corpo está morto. Então aparece uma notícia de erro e a cena vai mudando até aparecer um jardim bonito com uma borboleta e alguém tá chamando pelo protagonista, inclusive chamando ele por queridinho, falando: olha aqui, querido. E aparece os braços de um bebê e pera, como assim? Olha só que bebê fofinho. Inclusive até a própria mulher ali, que é claramente a mãe dele, fala: oh, que fofinho, meu Deus, o que você puxou pra ser tão fofo? E o protagonista diz que ele ainda não consegue se acostumar com isso, enquanto a mulher que tá segurando ele se chama Sylvia. E ele diz que ainda não consegue acreditar nisso, até que a sua mãe ali fala: vamos, diga mamãe. E o protagonista fica ali meio, né? E o Prata fala de novo que ele ainda não acredita que ele reencarnou como o bebê dessa mulher. E diz que mesmo mantendo todas as memórias da sua vida passada como assassino, no início ele pensou que era um sonho e dormiu por 100 dias. Mas não importa o quanto ele dormisse, não acordava. No fim ele aceitou o fato de que ele reencarnou. E enquanto a sua mãe o segura, ela pergunta a ele se o clima está ótimo. Mas não entendi como que o bebê vai responder se ele não consegue falar ainda. Ela fala que espera que o Lorde volte em breve. Mas que Lorde é esse? E quando o Lorde voltar, ele vai poder dar um bom nome ao protagonista. E o Prata tá olhando pra sua mãe, pensando na verdade que é meio bizarro ele não ter um nome. Pra não aparecer por 100 dias, o cara deve ser bem ocupado mesmo. E ele até solta um Abu, parece até que é mudo. E ele fala que não conseguiu descobrir muito depois de reencarnar, mas ele sabe que essa é uma família bem rica. Ele acha que é melhor reencarnar em uma família assim, já que ele precisa se vingar. Uma coisa que ele se lembra claramente é o ódio e remorso que ele desenvolveu antes de morrer. Mas ele precisa ser paciente, já que ele só viveu nesse quarto até agora. E ele não sabe onde ele tá, e nem sabe qual a sua posição. Ele sequer sabe qual é a sua situação. Acima disso, já que ele não dominou a técnica de cultivo do Anel de Fogo, ele deve ter ainda mais paciência. Ele diz que foi chamado de maior assassino da história da casa Robert. E pelo dia da sua vingança contra o Lorde Deus, ele precisa reprimir suas emoções e desejos ao máximo. Mas ele continua pensando que tudo isso o deixa curioso. O tamanho dessa mansão não é só de alta classe. E o protagonista, bebê, olha pra direção de uma serva que tá gritando pra senhorita Sylvia e ela avisa que o Lorde está a caminho. E a Sylvia fica assustada, pensando: o papai tá vindo? Na hora o protagonista fica: como assim, pai? Quer dizer que o Lorde é meu avô? Então a Sylvia diz que ela vai precisar preparar algo. Só que a sua serva ali diz que já é tarde demais porque ele já está na porta. Então a pressão muda, a garota, a Sylvia, fica assustada. As duas, na verdade. Inclusive o protagonista pensando: que presença é essa? E alguns outros servos começam a anunciar a chegada do Lorde. E o prota fica pensando que para exercer tanta pressão só com a sua presença, pelo jeito, o Lorde é um cara... Pelo menos não é o Lorde Deus que tava pensando que era. E o protagonista fica confuso ali, ele diz: sem chance, se não estiver enganado, essa pessoa é... Como assim o protagonista reconhece o cara? E a Sylvia chama o Lorde por pai. E ele pergunta: essa é a criança? E na hora o protagonista fala: não há dúvidas. Um homem com os cabelos dourados como o sol e olhos vermelhos como fogo, ao mesmo tempo que possui uma feição fria como o gelo. Esse é o mestre da
maior família do continente. Ele é o rei da destruição do norte, chamado Glenn Zieghart. E ele fica olhando pro protagonista com uma cara séria, pensando, e o prota diz que parece que de alguma forma ele reencarnou na família mais forte do continente. E a Sylvia pergunta ao Lorde se ele gostaria de segurá-lo, enquanto o protagonista tá pensando que esse é um destino terrível. E o Lorde fala que a partir desse dia, o nome desse garoto será Raon. Então ele fala ao bebê que, assim como o seu próprio nome diz, é para ele viver e existir silenciosamente, como uma sombra, como se ele nem existisse. E o prota tá pensando que após cruzar a vida e a morte, ele recuperou o seu nome. E a Sylvia ficou encantada com esse nome de Raon. Mas um tempo passa e já de noite, o protagonista tá deitado no seu berço, ele tá pensando que todo mundo deve estar dormindo já. E esses 100 dias foram frustrantes, mas agora ele tem uma oportunidade. Ele ficava com sono de tempo em tempo, e toda vez que ele acordava, a Sylvia estava do seu lado. Ele nem podia controlar sua mana ou qualquer coisa, e é um alívio que agora ele possa dormir sozinho no seu berço. E ele pensa que, bom, já é um começo. Então ele entra em uma posição ali, tá pensando condense, anel de fogo. Essas técnicas de cultivação continentais normais usam a respiração para aceitar a mana da natureza e acumular aura no centro de energia. O anel de fogo, adquirido através de encontros especiais, é diferente. Assim como um feiticeiro cria círculos de mana, essa magia cria um anel circular em volta do coração, que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que eleva sua força de vontade e afinidade com mana. Devido a isso, esse método permite que alguém obtenha as condições ideais para se tornar um guerreiro. Essa é a melhor técnica de cultivo. E outra vantagem é que nenhum gênio como o Deus é capaz de detectar a existência de um anel de fogo. E se, além disso, ele cultivar seu corpo e sua mente como um anel de fogo e tomar a esgrima do Zieghart para ele, a sua vingança contra o Deus Robert não será apenas um sonho. E ele tá pensando que talvez seja por causa da constituição desse corpo, mas os seus circuitos de mana estão repletos de um frio intenso. Ele pensa que é por isso que o seu corpo continua frio mesmo depois de umas 20 horas de sono. E esse bloqueio, ele se pergunta se está presente em umas 9 áreas. Isso é sério? Nesse ritmo ele vai morrer assim que o frio bloquear todos os seus circuitos. Ele precisa atravessar até os circuitos com o anel de fogo. Por outro lado, seria um desperdício simplesmente jogar fora esse frio de alta intensidade. Então ele vai combiná-lo com o fluxo do fogo e circulá-los juntos. E ele tá pensando, certo, pode ser lento, mas é estável, agora devo... E parece que ele dormiu. Até que ele acorda de novo pensando, já estou cansado depois de tentar cultivar um pouco. Ele fica reprimido ali falando, droga, não consigo. Então ele dorme de novo. E aparece o Lorde, o avô dele, que por algum motivo chega na cabeça dele tocando, não sei porquê. Então depois da noite amanhece e o bebê tá gatinhando falando a bubu. E a sua mãe tá ali falando, nosso Raon é tão fofo, vamos engatear um pouco mais. Meu Deus. Até ele tá ali pensando, é difícil ficar encenando, a minha alma é a de um adulto, mas estou sendo forçado a agir como um bebê. Ele disse que quer morrer. Então sua mãe pega no colo, falando que não há nada que o Raon não possa fazer, né? Tão fofo. E o protagonista tá falando que ele prefere aguentar o frio. Enquanto a sua mãe tá ali bajulando o seu filho, alguém chama por ela, perguntando se ela está ali. E ela fica toda feliz falando, velho, não, quer dizer, santo. E o homem ali fala, que santo? Pode simplesmente me chamar de velho mesmo. Já o protagonista fica surpreso pensando, essa pessoa é o santo maltrapilho? Que nome é esse? O prota diz que as habilidades em poder divino e arte são ditas de estarem em seu auge. Ele é o curandeiro mais famoso do continente, mas com sua sede por viajar faz com que seja difícil encontrá-lo. E o velho diz que ele estava viajando e foi ali quando ele ouviu falar que ela teve um filho. E pergunta se é esse o pequeno dela, e ela diz que sim. Então ele pega o protagonista no colo falando que cabelos loiros e olhos vermelhos, ele realmente puxou a Sylvia. E ele fala pra ela que o filho dela é muito fofo, é bem diferente daquele Glenn, que são completamente opostos. E ele pergunta qual que é o nome da criança. E a Sylvia fica meio atrasada ali em responder, mas até que ela diz que o nome do bebê é Raon. E o velho diz, perguntando se isso não foi dado intencionalmente com significado de sombra ou foi. E ela diz que foi sim. E o velho diz, chamando uma criança de sombra, o que aquele Glenn está pensando?
falando. E o protagonista tá pensando que o santo não está se referindo a ele por um título, e parece que eles têm alguma relação. Ele ouviu falar que o rei da destruição do norte, o Santo Maltrapilho, tinha uma relação amigável, mas para isso ser verdade. Só que o velho interrompe os pensamentos do protagonista, dizendo que ele quer dar uma olhada no bebê, e ele toca na barriga do protagonista ali com um brilho na mão. E ele pensa que a condição do protagonista não é boa. E a Sylvia, vendo a reação dele, pergunta a ele se tem algum problema com o protagonista, até que o velho diz que essa criança tem a maldição do gelo dentro dele. Os circuitos de mana estão bloqueados por pedaços de frio, se ignorar o fato que será difícil para ele virar um espadachim no futuro. Ele não morrerá se não for tratado, mas nesse ritmo também não viverá por muito tempo. E a Sylvia fica mais assustada, pensando, meu Deus, por que isso? E o velho fala que vai dar um medicamento pra ela retardar essa maldição do protagonista. Só que aparece alguém interrompendo a reunião dos dois, pedindo licença, e é uma serva falando que o Lorde está procurando por ele e vai guiá-lo até o Lorde. Mas o velho fala que ele vai até o Lorde depois de terminar ali. Só que a serva fala que o Lorde falou que ele devia ir imediatamente. E o velho fica ali pensando, meu Deus, aquele cara tem um péssimo timing. Então ele fala, entendi, estou indo agora. Já o bebê Raon tá ali pensando que agora ele sabe o que é a maldição do gelo, mas não é como se alguma coisa fosse mudar apenas por ele saber o nome dela. De qualquer forma, não será um problema agora que ele está criando o seu anel de fogo, só que sua mãe tá chorando. E ela tenta dizer ali que é mentira, ela não pode perder o seu filho desse jeito. E ela fala com o protagonista, dizendo que quem disse que ele pode morrer, isso é um absurdo. E ela fica desesperada, falando que ela vai fazer o que quer que seja pra curar o protagonista. E ela fala como mãe dele, dizendo que ela não vai deixar ele morrer, ela vai fazer tudo o que seja necessário. Com isso, o protagonista fica se perguntando que tipo de sentimento é esse, falando que o seu coração dói, é doloroso, ele sente dores no seu corpo inteiro, e ele não quer ver isso. Então ele toca no rosto da sua mãe, falando que não é pra ela chorar, e isso faz ela realmente parar de chorar. Só que como ele não consegue falar, ele simplesmente fala, ah, Bubu. E depois do Bubu, ele fala, mamãe, e isso surpreende ela. Então a cena muda pro velho com o Lorde, e alguém tá falando pra Lady Sylvia, que ela não pode fazer isso, então é pra ela parar, por favor. E o Lorde tá perguntando o que é todo esse barulho. E aparece a Sylvia correndo na direção da sala onde os dois estão, e a serva tá falando que ela não pode fazer isso, porque o senhor está... Até que ela olha o Lorde bravo, perguntando que grosseria é essa. E ele fala que isso é uma desgraça vergonhosa. Mas a Sylvia, ela se ajoelha ali, falando que ela suplica ao Lorde. Ela pede pra que, por favor, que ele salve o seu filho. E ela fala que ela tem certeza de que ele já tá ciente da condição do filho dela, mas aquela criança é tudo pra ela. Então ela pede de novo pra que, por favor, que ele salve o seu filho. Mas o Lorde responde que está claro que a criança será incapaz de viver como um guerreiro, porque ele deveria ajudar uma criança que é incapaz de contribuir com a casa. E a mãe pergunta, mas ele não é seu neto? Mas ele diz, como assim, o neto que você trouxe depois de ter descartado a sua casa? E ele responde dizendo que a única coisa que ele vai fazer é dar ao bebê o nome de Sieghart. E é pra ela considerar isso uma bênção, por ele fazer pelo menos isso, mas nada mais. E ela continua chorando e tenta falar, pai, mas ele grita falando que ele não tem mais nada a dizer, e falam pra ela ir embora. E coitada dela, sai da sala enquanto continua chorando, mas não adianta de nada, porque ela é forçada a fazer isso. Então depois que ela é expulsa da sala, o velho diz que ele é teimoso como sempre, e pergunta ao Lorde se é tão difícil assim ele ter uma conversa honesta, e por que ele tá agindo de tal maneira quando foi ele quem o chamou pra ficar de olho no neto dele. Mas o Lorde manda ele ficar quieto e apenas dá os detalhes sobre a condição do bebê. E o velho diz que, como ele falou antes, 9 dos circuitos de mana do bebê estão fechados devido ao frio, e vai ficar cada vez mais perigoso quanto mais ele crescer. Não haverá mais problemas por um tempo, já que o bebê afastou o frio com a aura dele, mas, como ele disse antes, será impossível para o neto dele se tornar um guerreiro. Mas mesmo assim, o Lorde diz que isso não importa, contanto que ele viva. Aí o velho fala que ele tá agindo totalmente diferente de um segundo atrás, e ainda fala, acho que ele é mesmo seu lindo netinho, hein? Mas acabando com a graça, o velho pergunta ao Lorde se ele ia fazer algo assim, tipo, cuidar da criança, por que nomeou ele como o Raon, com tanto nome bonito por aí, porque logo algo que significa sombra? E na hora ele para de tomar seu café, seu chá ali,
ali. Ele fala que Raon não significa apenas sombra. Há 1000 anos atrás, Raon tinha um outro significado. Mas mudando de cena, lá no palácio mesmo, a mãe do Raon tá alimentando ele com um negócio ali que ela chama de um elixir que o santo maltrapilho deu pra ela. E ela fala com seu filho falando que pode ser um pouco amargo, mas é pra ele engolir mesmo assim. E não é só um pouco amargo não, pelo jeito é muito. Mas aí o protagonista manda um abubu de novo, tudo fofinho, quando a mãe olha pra ele e tá lá, Kiao, meu Deus. Aí tanto a mãe quanto a serva fica ali encantada, falando, Raon aguentou o sabor amargo e bebeu. Aí a serva fala, ele conseguiu, mesmo sendo tão amargo para um bebê. E diz que tem certeza que o bebê percebeu os sentimentos dela. Ela deve estar toda desesperada, coitada. Já o protagonista, ele tá ali pensando que um elixir de atributo fogo é exatamente o que ele precisava agora. Foi amargo, mas foi bom. O calor tá tirando todo o frio dos seus circuitos de mana. E a mãe dela interrompe os pensamentos dele, perguntando se ele tá entendendo os sentimentos dela, mas ele fica ali e ele diz, só me dê mais elixires, por favor. E a obra deu um time skip de 2 anos, já fazem 2 anos desde que ele começou a treinar enquanto ele bebia elixires. Ele tá pensando que, graças aos elixires, ele foi capaz de alcançar um anel de fogo mais rápido. Com isso, a sua habilidade alcançou 1 estrela. E também, mais 2 anos se passaram enquanto ele treinava persistentemente. A sua rotina normal envolvia brincar com a Sylvia e a Ellen pela manhã. E também passar o seu tempo de soneca e madrugadas cultivando. E ele pensa que ele duvida que haja algum bebê tão ocupado quanto ele nesse continente. E agora, muito mais tempo se passou e ele tem 5 anos de idade. Aparece um sistema escrito que o segundo anel de fogo foi obtido e a alma dele se tornou um pouco mais forte com o efeito de anel de fogo de 2 estrelas. A afinidade com mana aumentou com o efeito de anel de fogo 2 estrelas e a força de vontade aumentou com o efeito de anel de fogo 2 estrelas. Além de a energia também teve um efeito de aumento por causa do anel de fogo. E ele tá todo sorridente ali pensando que ele finalmente conseguiu e caramba, essa arte é bonita mesmo, hein? Ele finalmente formou o segundo anel de fogo. E com isso, o fogo gira em um formato de cruz agora. E também ele ficou mais sensível à mana. E tudo isso é graças a essa mensagem. Mas aparece alguém ali do lado do protagonista o chamando por jovem mestre. E essa serva falando, você está de pé tão cedo. E ela pergunta se tá tudo bem ela lavar as roupas sujas dele. E ele fala, tá bem, vai em frente. Então ela coleta as roupas ali enquanto ele tá vendo o sistema dele. E ele tá pensando que, como ele esperava, a serva não consegue ver essa janela de mensagem que ele consegue ver. E ele diz que tem sido capaz de ver essas mensagens e seus atributos desde que ele alcançou o seu primeiro anel de fogo. Ele não sabia o que elas eram a princípio, mas ele logo percebeu que era um sistema conveniente que o permitia ver seus atributos atuais rapidamente. E baseado na reação que Ellen mostrou pra ele, parece que só ele consegue ver essas mensagens. Ainda assim, esse negócio chamado vigor fraco e também maldição do gelo permanecem mesmo ele tendo se tornado em 2 estrelas. Ele se pergunta o quão difícil teria sido alcançar 2 estrelas se eles não tivessem bebido os elixires de atributo de fogo. E não apenas os elixires, ele tem certeza de que a Sylvia, a Ellen e os outros no anexo também tiveram grande parte nesses últimos 5 anos, desde que elas constantemente checavam como ele estava para ver se ele estava desconfortável ou doente. E ele tá certo que cuidar dele, as duas cuidarem dele, ajudou muito. Mas mesmo assim, ainda assim, ele só tem 5 anos, então ele ainda tem muito tempo, não tem necessidade de tanta pressa. Essa maldição do gelo é definitivamente um empecilho, assim como o vigor fraco. Essa é a razão que ele se cansa tão rápido, mesmo mexendo tão pouco. Mas de qualquer forma, ele era conhecido como o maior assassino na sua vida passada, e agora ele até conhece a melhor técnica de cultivação, chamado de Anel de Fogo. Com a sua experiência como fundação, contanto que ele complete o Anel de Fogo, esses efeitos negativos vão desaparecer por completo. Além do mais, se ele aprender a técnica de espada do Siegheart, ele definitivamente será capaz de matar Deiros. Mesmo assim, ele não precisa se apressar tanto. Deiros era alguém que competia pelo título de o mais forte do continente, e ele não vai ser capaz de aguentar mentalmente se ele ficar todo agitado por vingança tão cedo. O número de pessoas que potencialmente seriam capazes de matá-lo podem ser contadas com apenas uma mão, afinal de contas. Mesmo se ele for devagar, ele tem que crescer em força de maneira controlada. Quando a oportunidade se revelar, ele tem que acabar com isso de uma vez só. Então ele continua pensando ali que ele vai só cultivar um pouco mais, até que sua mãe
aparece falando que ele está acordado. E ele fica olhando pra ela enquanto ela diz, perguntando a ele se ele se lembra que ela falou que tinha um lugar que eles queriam ir juntos. Então ela pergunta por que ele não troca de roupas e se prepara pra ir para o prédio principal. Ele tá ali pensando, então hoje é o tal dia. E diz que os 6 reis e os 5 demônios que mantêm o equilíbrio de poder no continente. A casa Zeghart, a casa que ele reencarnou, é uma dos 6 reis. E esses reis espalharam o bem enquanto os 5 demônios ameaçaram a paz. Além deles, as outras forças também têm uma cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mal. E hoje é do Zeghart. E já em outro local tem algumas pessoas ali muito nobres. E alguém está falando, já faz algum tempo. E o outro está se perguntando se essa é a primeira vez que eles se veem desde a cerimônia de julgamento do ano passado. Parece que são reconhecidos. E tem outro até tentando se explicar, falando que é porque ele esteve ocupado com as missões fora do país. Então... E tem até alguém perguntando se tem alguém ali que é da linhagem direta participando nesse ano. E um outro responde que ouviu falar que o quarto filho dos Caron vai estar ali. E também ouviram falar que a Sylvia está, até que ela aparece, e algumas pessoas ali chamam de fracassada. E algumas mulheres, tanto quanto homens, todo mundo na verdade, parece que não gosta muito dela. Ficam até com um olhar de ódio. E começam um cochicho falando, então esse é o filho da Sylvia, dizendo que ele é pequeno e ouviu boatos de que ele é doente. E crê que é inevitável, já que ele herdou o sangue de uma perdedora. Bem, ele diz que acha que ele deveria chamar ele de sangue do fracasso. E também tem algumas pessoas falando que não conseguem acreditar que deram permissão a ela para entrar na sala de audiências. E eles não precisam mesmo de uma cerimônia de julgamento para o filho de uma fracassada. E parece que eles são bem odiados mesmo, porque até alguns falam que realmente não querem ter que ver eles de novo. E que a Sylvia por si só é uma queda nos padrões. E tá ali o protagonista pensando que a linhagem direta está os diminuindo muito. E se pergunta se tem alguma circunstância que ele não ouviu falar. Não que ele se importe em ser insultado, mas ouvir as pessoas falando que a Sylvia é tão sem vergonha, isso irrita ele. Mas a sua mãe fala que está tudo bem, então ele só olha pra ela. Ela manda o seu filho apenas observá-la. Então ele fica calado e obedece. Até que alguém diz que o senhor da casa está entrando. E aparece um homem ali, e o protagonista está pensando que já faz um bom tempo, e se pergunta se tem mesmo 5 anos. É logo o Lord Zeghart que aparece ali, parece que o bichinho sumiu de novo. E realmente a arte dessa obra é muito boa mesmo. Então o Lord abre a boca e fala que parece que todos já chegaram. E na mesma hora, do nada, alguma espada ali aparece, cai do céu, não sei. E o protagonista pensa que essa é a espada do julgamento. E esse é o início da cerimônia do julgamento. E o protagonista diz que se você colocar a mão na espada, ela pode dizer o quanto de talento você tem pra Amana. E alguém do lado do Lorde fala que eles devem começar e chama um cara chamado Burren Zeghart. Aparentemente essa criança que parece ter a mesma idade do protagonista. E quando ela desce pra tocar na espada, o protagonista tá falando que o crânio de uma criança não é totalmente completo no início. Ele começa a crescer e se desenvolver quando elas têm 4 anos. E o talento para a mana não muda depois disso. Por isso que eles testam as crianças para saber o quanto elas têm de mana. E isso tem que ser feito na cerimônia de julgamento, nesse exato momento. E 2 pessoas atrás da criança tá comemorando. A mulher tá falando, ele tem o atributo de vento. E além de que a espada inteira está brilhando. E fala que ele tem até a melhor qualidade de mana. Já o outro, baba-ovo aqui, tá falando que incrível, não esperava menos do filho do Sir Caron. Já o Lorde fala que é um bom atributo e serve bem para um espadachim. E ele deve se concentrar em sentir o vento. Agora a próxima criança, Runan Sulion, da casa vassala de Sulion. O prata tá pensando que ele entende mais ou menos como funciona. A distância que a luz chega na lâmina mostra a pureza da mana. E o atributo da mana é mostrado na ponta do punhal. Então você determina o talento de alguém desse jeito. E parece que essa criança agora também é outro gênio que apareceu na casa de Sulion. E mais um baba-ovo aqui tá falando que ela não é uma Sulion sem motivos, falando que ela está no mesmo nível que o Burren. Enquanto o protagonista tá pensando que as pessoas nessa casa são mesmo obcecadas com o talento. E o prota fala, tá pensando que ele acredita que ele não vai ter um bom resultado. Ele conseguiu alcançar 2 estrelas no Anel de Fogo, mas ele ainda tem muito gelo nos seus circuitos de mana. Mas ele não liga pra isso de qualquer jeito.
jeito. E o cara ao lado do Lorde fala que agora é o último. Na hora, todo mundo olha feio para o protagonista mesmo. E até o Lorde tá olhando pro seu filho, não com a mesma cara que os outros, mas, né, com a cara séria dele. Então manda o Raon ir à frente e tocar na espada. E depois que a sua mãe falou mesmo, ele tá pensando que ele não tem muitas expectativas. Ele só precisa conferir qual atributo é melhor para esse corpo dele de agora e qual atributo ele deve cultivar no futuro. A sua mãe toca nele perguntando se ele viu como as outras crianças fizeram e só precisa fazer igual a elas. E o Proto fala que ele entendeu. E quando ele chega na frente, ele toca lá na espada e um brilho forte começa. O protagonista fica assustado se perguntando que luz é essa. E parece que a sua visão escurece e ele tem a visão de alguma coisa estranha com vários olhos e boca. Parece que são muitos monstros gigantes e diferentes ao mesmo tempo. E ele tá se perguntando o que é essa cena que ele tá vendo agora. Com todos esses monstros, ele parece que é ele mais velho, parece que tá tendo visão do futuro dele. E ele tá ali atrás desse homem mais velho e ele se pergunta quem que é ele. E esse homem é bonitão, tá com uma espada imbuída com aquele brilho que ele acabou de ver agora. Simplesmente cortando todas essas bestas ao meio. E até explodindo tudo mesmo. Mas ele volta a acordar e ele tá ali assustado, perguntando como que essa é... Que é isso que tá acontecendo? Mas quando ele olha pra espada, o brilho tá branco e tem algumas pessoas falando ali, olha isso, nem alcançou metade da espada. E algumas pessoas ali atrás estão zombando do protagonista, falando que é a primeira vez que ele vê que a luz não alcança nem a metade da espada. É um ponto tão baixo e longe de possuir qualquer qualidade. Já o Lorde, olhando tudo isso, ele tá calado e tem alguém falando ali que supõe que até mesmo o deus do combate não vigia o filho de um fugitivo. Já sua mãe tá confortando ele, falando que tá tudo bem, que ele fez bem. E como já esperado, as pessoas ficam zombando do protagonista e não param mesmo. Alguns falam, se perguntando se ele realmente é um descendente do Zeghart. E outro fala que ele não tinha expectativa muito altas, mas isso é muito mais baixo. Já alguém tá falando, se perguntando se será que eles realmente tinham que ir até ali e enfrentar tamanha humilhação, falando que a Sylvia tem coragem. Até um tá dizendo que ele supõe que as únicas coisas que ele herdou do patriarca são o cabelo loiro e os olhos vermelhos. Até que o Lorde ele fala alto, mandando todo mundo calar a boca. Na hora todo mundo ele fica assustado. E o Lorde fala que está muito alto ali e a cerimônia de julgamento acabou. Então eles devem todos eles saírem dali agora. E todo mundo ali vai saindo com um sorrisinho idiota na cara. E depois que a sala fica vazia, o Lorde fala com o cara ao seu lado que ele acha que eles não têm como ajudar. E ele fala também que acredita que esse é o máximo de seu neto. Ele não estava esperando muito dele de qualquer jeito. Mas a espada tá brilhando de novo e ele fica surpreso na hora. Ele vê a espada e pensa que a espada está brilhando e irradiando. E diz que essa luz é a luz dourada do sol. A aura que o primeiro chefe da família Zeghart tinha. Um poder transcendental forte o suficiente para dissipar o fogo do diabo. Essa mana dourada e fogo dourado, essa intensa mana dourada só havia aparecido uma vez. E ele pensa que em toda a história do Império de Zeghart é deslumbrante e brilha como uma luz radiante. Essa é a chama dourada. E ele se pergunta ao Raon na verdade o que ele é. Mas a cena muda pro sistema do Raon falando que na verdade é uma janela de status agora. E traduzindo o nome dele, Raon Zeghart, ele não tem nenhum título. A condição dele de maldição de gelo de 9 fios. Ele tem a maldição de vigor fraco também, capacidade atlética, mana enfraquecida. Essa aba com traço não tem nada, só dá ponto de interrogação. E ele tem anel de fogo de 2 estrelas, além de resistência à água de 2 estrelas também. E o protagonista fala que ele acha que vai conseguir o 3º anel de fogo em breve. Parece que ele tá mais velho. E ele diz que 7 anos se passaram desde a primeira cerimônia de julgamento. E agora ele tem 12 anos.